Como eu li a pesquisa toda e não só a folhinha de rosto, esse mesmo dado fica contraditado na hora que você vê o resto da pesquisa. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Queria a opinião do Ricardo. Bom, vamos lá, né, Paulo? Duas coisas assim. Ninguém é contra o enriquecimento das camadas mais pobres da população. Ninguém vai deixar de comemorar uma queda da desigualdade social. Mas qualquer pessoa que não leia assodadamente os dados como você fez, vai entender que há uma causa nisso tudo. E vai entender também, né, que não é especificamente por causa do Bolsa Família. Paulo, Ricardo, adoraria ver uma queda da desigualdade social motivada por aumento da produtividade, motivado pelo aumento da escolaridade, motivada pela diminuição das condições sanitárias, né, de água e esgoto do país, das pessoas mais pobres, motivada por uma melhor renda, por um melhor salário. Porque queda da desigualdade baseada em políticas sociais, em políticas assistenciais, não resulta em nada a longo prazo. Só é o que é. Você vai ter, obviamente, uma diminuição da pobreza por causa dos programas sociais. Mas o que a sociedade, o que o país ganha com isso em médio e longo prazo? Nada. Ele só ganha uma dependência cada vez maior de programas assistenciais. Ou seja, não há nada para se comemorar aqui, a não ser o fato em si, que as pessoas mais pobres estão vivendo melhor, estão comendo melhor, estão tendo um pouco mais de dignidade, ou melhor, um pouco menos de indignidade na vida. Mas aí quando você vai, e talvez seja isso que você vai tocar daqui adiante, para outros estados, e você vê que o fenômeno se repete, mas aí sim por causa do aumento da renda, por melhores empregos, por melhores capacitações profissionais, que é o que o país precisa, Paulo. Quando você vai adiante e vê que nesses outros estados a desigualdade caiu também, a gente tende a pensar, eu tendo a pensar não. Eu penso o seguinte, é isso que eu quero ver em todo o Brasil. Eu não quero continuar tendo essa desproporção de regiões mais pobres do Norte e Nordeste, diminuindo a desigualdade única e exclusivamente por programas assistenciais. Figueiredo, a sua opinião a respeito do tema? Ô Paulo, assim, concordo com o Ricardo, me fez lembrar, eu até comentei isso com você ao longo da semana, né? Nós tivemos uma palestra com o professor, ex-ministro, Paulo Paiva, lá na Associação Comercial, na Seminas, e ele falou muito disso, né? Assim, a desigualdade, a cada dia que passa, ela aumenta muito. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. E ele, no final, ele colocou como uma das soluções, né, para tentar melhorar isso, exatamente o que o Ricardo disse, que ele fala do ponto de vista de prosperidade, né, que é gerar riqueza através de melhorar acesso à educação e, com isso, as pessoas terem acesso a melhores empregos e circular riqueza. E falou também que esse e a justiça, né? Porque você não consegue gerar, aí eu complemento o que o Ricardo disse, você não consegue gerar todas essas oportunidades de acesso a melhores empregos, a desenvolvimento, a uma economia pujante, se você não tiver uma legislação, a justiça com segurança jurídica. Sem a segurança jurídica que o Brasil vive, essa falta de segurança jurídica realmente impossibilita qualquer crescimento. Mas sobre o Bolsa Família, Paulo, nesses números do que eu identifico, e que a gente também já discutiu muito aqui no Talks, é o seguinte, eu acho que ele cumpre um papel dele, né? O Bolsa Família tem um papel dele que é de forma imediata, é de forma, um critério essencialista ali do ponto de vista de não a longo prazo, como o Ricardo disse. Até porque, reforçando algo que eu já comentei também no Talks, é um programa liberal, né? O Bolsa Família, muita gente à esquerda adora colocar para o lado dela. Não, ele é um programa liberal, inclusive da Escola de Chicago, utilizado por grandes liberais, inclusive um liberal social que é John House. Não nessa forma, fala né, Figueiredo? muito sobre isso. Oi? Desculpa te interromper e quebrar seu raciocínio, perdão mesmo, eu não gosto de fazer isso, mas não nesta forma, né, que se tornou no Brasil. Porque uma coisa é um programa assistencial, Ricardo, momentâneo, provisório. Isso, o grande problema do Bolsa Família no virou Brasil, política de Brasil eleitoreira. É fiscalização, né? É fiscalização e golpes que existem também, né? Golpes tanto do ponto de vista político, do que ele é utilizado, e também do ponto de vista das pessoas. Eu converso com muitos empresários, clientes, inclusive do escritório, que falam, no interior, inclusive, viu, Paulo Leite? As pessoas que estão nos acompanhando sabem disso. Muitas pessoas não querem ter trabalho de carteira assinada, porque elas querem receber o auxílio e continuar trabalhando de forma informal. Então, sim, o problema do Bolsa Família no Brasil não é o programa em si, é a fiscalização e a forma de fazer todo esse acompanhamento.
e ver qual que é o resultado que ele realmente está atingindo aí na nossa sociedade. Então, porque quando você fala assim, isso é um programa liberal, o programa liberal assistencial, ele tem início, meio e fim. Aqui isso acabou. E aí, não tem como não dizer que isso se tornou, né, uma espécie de cabo eleitoral das esquerdas. Isso se tornou uma espécie de cabo eleitoral do PT há muito tempo. O Ricardo é contra a Bolsa Família. Nem F, de jeito nenhum. Eu sou amplamente a favor. Mas que isso se tornou uma moeda de troca eleitoral dos governos do PT, e não há como você negar isso aí, é verdade. Mas tem que lembrar também que o governo anterior do seu ex-presidente Bolsonaro pegou o Bolsa Família e duplicou, triplicou o valor com cunho eleitoreiro também. E aí não passa a ser só uma prerrogativa da esquerda. Há um mau uso clássico do Bolsa Família pelos últimos governos federais do país. Isso não há como negar, Paulo. Essa questão dos programas assistenciais, primeiro porque esses programas de alocação de recursos para diminuição das diferenças regionais e econômicas são programas liberais. Só que com esse gatilho que foi desenhado pelo Ricardo Kertzmann. São programas que têm entrada, percurso de formação e saída. Porque, veja bem, você não conseguirá atender 100% das famílias que necessitam de um apoio, de um aporte, como o Bolsa Família. Você sempre terá um estoque, entre aspas, um estoque de famílias que precisarão ser aportadas a esse programa. Então, se você não fizer percursos formativos e retirada... Entrada e saída, Entrada e saída, você não consegue ter gente entrando, isso é óbvio. Só que os governos populistas do seu Bolsonaro, que aumentou Bolsa Família indiscriminadamente, do seu Lula, que vem desde o seu primeiro mandato com esse exercício populista, esses governos querem só aportar, só distribuir dinheiro. E aí vai ter gente agora dizendo, os progressistas, aqueles que vêm a pé da Albânia, os velhos albaneses, vão dizer assim: este Paulo Leite é um homem de classe média que não se preocupa com a classe pobre. Ora, seja estúpido no raio que o parta e participe da discussão da realidade do país. O país não pode mais e não deve mais e não dá mais para continuar com programas assistencialistas que só dão óbulos, que só dão esmolas, mas que não transformam a vida do cidadão. Transformar a vida do cidadão não é dar dinheiro só, não. Transformar a vida do cidadão é garantir um país com segurança jurídica, como disse Figueroa, para que as atividades de desenvolvimento do país sejam feitas com resultados que são esperados por aqueles que podem aportar recursos para desenvolver o país. Mudar a vida do cidadão, Paulo, é da moradia digna, é dar saneamento básico, é da educação básica digna, para que ele sozinho consiga atingir o que ele almeja em termos profissionais e financeiros. Mas aí, quando você fala isso, e eu falo isso, Ricardo, as pessoas... Mais uma vez, os velhos albaneses, os que vêm a pé da Albânia, e o Brasil está cheio deles, esses velhos albaneses, eles continuam achando que a solução do mundo é sábado pela manhã ou via internacional socialista. Então não dá para discutir. Não dá para discutir, eu vou parar de discutir sobre isso agora. E só para fazer uma brincadeira de mau gosto aqui, com segurança jurídica, que o Gustavo falou, que você falou, há uma certa segurança, não jurídica, mas uma segurança para os juristas, né? Porque o nosso Senado lá em Brasília está aprovando o tal do quinquênio de novo, que vai entupir mais ainda o bolso de todos os juristas com mais dinheiro, que já é uma classe para lá de privilegiada. São os mais altos salários desse país, os mais altos salários do serviço público, do funcionalismo público, está no judiciário, Paulo. E estão colocando mais um penduricalho, acrescentando mais dinheiro para esse povo, e sabe quem vai pagar a conta? Nós. Essa turma aí. Não, essa turma aí. Nós, claro. Nós. Mas quem sofre mais? Essa turma aí do Bolsa Família. Os mais pobres sofrem muito mais. Eu queria que... Ricardo, diga lá. Paulo, eu tava ouvindo hoje à tarde também isso que o Ricardo comentou, né, do Senado querendo voltar aos quinquênios, e aí já teve a negociação, não sei se vocês estavam acompanhando, com o Arthur Lira, o que eu falo, né, o Dom Arthur Lira, e ele já falou o pé, já sentou, falou que não vai aprovar esse jeito na Câmara. Será que seria mais uma versão do nosso malvado favorito? Eu não sei, eu só sei que é o seguinte, segurança jurídica está se tornando segurança para os juristas. Eu vou avisar para a senhora, para o senhor que está aí nos ouvindo, para você mais jovem que está aí nos acompanhando, você que está aí agora, por exemplo, no carro, ou está na sua casa, chegando agora, ligou a televisão. Quinquênio significa o seguinte:
Você pode ficar 5 anos no exercício da sua profissão fazendo merda. Você terá 5% a mais no seu salário. Isso é que é quinquênio. A cada 5 anos, eu não sei qual é a porcentagem, mas a cada 5 anos você tem 5%. A cada 5 anos você tem 5% no seu salário. Fora auxílio moradia, fora auxílio para comprar livro, fora... Eu estou falando dos benefícios do judiciário. Fora auxílio para poder estudar, fazer pós-graduação. Fora auxílio babá, eu não sei se isso caiu, mas isso tinha até outro dia. Auxílio babá. Né? Como os juristas, os magistrados não poderiam deixar de trabalhar, eles ganhavam para poder ter babá para cuidar dos filhos. Às vezes os magistrados mais velhinhos tinham babá para cuidar deles. Mas vamos embora. Só para a gente terminar aqui a respeito desse negócio da diferença de renda, que eu queria falar e não podia deixar de falar, os estados da região sul e sudeste, em que pese o fato de que o maior número de Bolsas Famílias são distribuídos nos estados das regiões norte e nordeste, os estados da região sul e sudeste são aqueles estados que apresentaram a menor diferença entre o rendimento dos mais ricos para o rendimento dos mais pobres. Mas nesses estados tem a menor proporção de auxílios, benefícios e Bolsas Famílias. Porque aí vai via emprego de qualidade, renda de qualidade, sem depender de auxílio. Poxa vida, né, Paulo? É tão difícil assim entender?